Bem-vindos às sombras. Aqueles que voltam já conhecem a tensão que paira neste canal. Aqueles que atravessam essas portas pela primeira vez, logo descobrirão que há segredos que não podem ser desvistos. Relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias, e mesmo assim tremia ao relatar o que testemunhou. Meu nome é Miguel Santos, tenho 47 anos e há mais de 2 décadas meu escritório é o Cemitério Municipal de São Paulo. Sim, sou coveiro. É uma profissão que muita gente evita, que causa calafrios em alguns, que é vista com uma mistura de respeito e repulsa. Para mim, no entanto, tornou-se apenas trabalho, uma rotina pesada, suja, mas previsível. Lidar com a morte se tornou algo diário, o silêncio dos túmulos, a terra revolvida, o cheiro peculiar da terra úmida misturado com o das flores murchas, as despedidas silenciosas, as lágrimas contidas dos familiares. Tudo isso faz parte do meu dia a dia. Desenvolvi uma casca grossa ao longo dos anos, uma certa indiferença profissional àquilo que amedronta a maioria das pessoas. Já vi de tudo um pouco, lidei com situações inusitadas, com a dor alheia, com a burocracia da morte. Pensei que nada relacionado ao fim da vida pudesse me surpreender ou me tirar o sono de verdade. Pensei que estava imune aos medos que rondam os cemitérios na imaginação popular. Mas o que vou compartilhar hoje, o que me tira o sono em certas noites frias e me faz sentir aquele suor gelado escorrendo pela espinha só de lembrar de cada som, cada detalhe, cada cheiro, cada sensação. Isso vai fazer você pensar 2 vezes sobre cemitérios à noite, sobre praias desertas na madrugada e sobre o que realmente existe entre o nosso mundo e o outro. Sobre o que não descansa, o que fica preso. Se você tem estômago para isso, se a curiosidade supera o medo, fique comigo. Como eu disse, sou coveiro. São mais de 20 anos cavando, fechando, cuidando do último repouso de milhares de almas. Conheço cada palmo do cemitério, cada quadra, cada aléia, cada árvore centenária que projeta sombras longas e dançantes sob a luz da lua. São mais de 15 mil túmulos espalhados por uma área que, se bobear, dá uns 10 campos de futebol. É um labirinto de pedra, terra e memórias silenciosas. A gente aprende a respeitar o lugar, a entender que ali é um portal, uma fronteira, mas uma fronteira geralmente tranquila, adormecida, onde os mortos estão em seu lugar e os vivos no seu. Não falo de fantasmas que balançam correntes ou espíritos que gritam e assombram casas. Isso é coisa de filme, de imaginação fértil, de quem nunca sentiu o peso real da morte. Falo da energia que fica, do peso da saudade que paira no ar, da melancolia que impregna cada centímetro do lugar. Lidar com a morte física, com o corpo que se vai, com a terra que o acolhe. Isso é concreto, palpável. Mas o que eu vivi, isso extrapolou qualquer coisa que eu pudesse imaginar dentro dos muros do meu trabalho. Aconteceu longe daqui, em outro estado, em outro cenário, mas me trouxe de volta a sensação mais pura e aterrorizante do inexplicável, do que não tem forma, do que não tem lugar. Era final de tarde de uma quarta-feira, no inverno rigoroso de 2018. O frio em São Paulo já era cortante,
mas no Rio de Janeiro, onde eu estava, o ar tinha aquela umidade que penetra nos ossos. Eu tinha tirado uns dias de folga, algo raro para mim, que não costumo me afastar do trabalho por muito tempo. Minha irmã, que mora no Rio, não estava bem de saúde, e eu decidi ir visitá-la, passar uns dias com ela, dar um apoio. Fiquei hospedado num hotelzinho simples, mas limpo, em Copacabana, a poucos quarteirões da praia. Depois de passar o dia com ela, conversando, ajudando no que podia, a noite caiu, e eu, acostumado com o silêncio profundo e respeitoso dos mortos, me senti estranhamente inquieto com o barulho constante da cidade, o vai-vem ininterrupto de carros na Avenida Atlântica, as vozes abafadas que vinham da rua, a música distante. A energia de Copacabana, vibrante e caótica, era o oposto do meu cotidiano. Decidi dar uma caminhada pela orla, pegar um ar fresco, tentar relaxar a mente antes de dormir. Quem sabe o som das ondas me traria um pouco da tranquilidade a que estava acostumado. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã quando eu saí do hotel. A rua estava quase deserta. Apenas um ou outro táxi passando. As luzes dos prédios se refletindo na areia molhada pela maré baixa, criando um espelho distorcido e brilhante. O cheiro de maresia, forte e salgado, misturado com o sal e um leve odor de esgoto que às vezes vem da rua, preenchia o ar frio e úmido. A lua estava cheia, enorme e pálida no céu escuro. Uma bola prateada que parecia observar tudo lá de cima, jogando um brilho prateado intenso sobre as ondas que quebravam, suavemente na praia, criando uma espuma branca que parecia brilhar no escuro. A areia estava fria e úmida sob meus pés, enquanto eu caminhava descalço, sentindo a textura granulada e a temperatura baixa me trazendo de volta à realidade física do momento. O som das ondas era hipnotizante, um ritmo constante que parecia querer me acalmar. Foi então que, no limite da minha visão periférica, algo se moveu. Lá embaixo, perto da água, onde a areia era mais escura e compacta, quase preta, parecia uma mancha branca deslocando-se contra o fundo escuro. Eu parei. O coração deu um salto silencioso e violento no peito, um tambor descompassado na minha caixa torácica. Pisquei, tentando focar, achando que meus olhos podiam estar me pregando peças na penumbra. A mancha branca se moveu de novo, deslizando pela areia, como se não tocasse o chão, como se estivesse flutuando a poucos centímetros da superfície. Não era um cachorro vira-lata buscando comida, nem um pedaço de lixo trazido pela maré, nem uma gaivota noturna. Era uma figura alta, esguia, completamente vestida de branco. Meu primeiro pensamento, um reflexo automático para tentar racionalizar o que via, foi algum doido fantasiado para alguma festa ou um artista de rua ensaiando. Copacabana é cheia de gente estranha, de tipos excêntricos, pensei, tentando me convencer. Continuei andando lentamente pelo calçadão, mas meus olhos não desgrudavam da figura lá embaixo. Ela caminhava lentamente, paralela à linha d'água, de costas para mim, com a cabeça levemente inclinada para baixo, como se estivesse procurando algo na areia ou apenas perdida em pensamentos profundos. O vestido ou túnica era longo, cobrindo completamente os pés, e parecia esvoaçar com um vento que eu não sentia ali em cima, no calçadão. Um movimento suave e contínuo que dava a impressão de leveza irreal. A lua cheia a iluminava diretamente, tornando o branco do tecido quase fosforescente, um ponto de luz sobrenatural contra a escuridão da areia e do mar profundo. Continuei observando, hipnotizado e apreensivo. A distância entre nós diminuía lentamente à medida que eu avançava pelo calçadão e ela se movia pela areia. Eu estava na parte de cima, ela na areia, uns bons metros abaixo, separada por um pequeno barranco. O silêncio da madrugada na orla, que antes era quebrado apenas pelo som rítmico das ondas, agora parecia mais intenso, abafando outros ruídos,
e era quebrado apenas pelo barulho da minha própria respiração, que começava a ficar ofegante e irregular. A figura parou completamente, e então virou-se lentamente na minha direção. E foi aí que o ar me faltou completamente, como se tivessem me dado um soco no estômago. Não era uma fantasia, não era uma pessoa viva, daquelas que a gente encontra andando por aí, por mais estranhas que sejam. O rosto dela era de uma beleza perturbadora, uma beleza clássica, mas pálida como mármore antigo, sem vida. A pele era de um branco leitoso, translúcida, com olhos fundos e escuros, de um preto intenso, que pareciam não me ver, mas olhar através de mim para algo muito, muito distante, para um passado ou um futuro que eu não podia sequer imaginar. Os cabelos eram longos e escuros, de um preto profundo, emoldurando aquela palidez fantasmagórica, caindo sobre os ombros e as costas. Não havia expressão definida no rosto, apenas uma tristeza infinita, uma melancolia tão profunda e palpável que parecia emanar dela como uma aura fria e pesada. Ela começou a caminhar na minha direção, não correndo, não andando rápido como uma pessoa normal. Era um deslizar suave, um flutuar lento e constante sobre a areia, sem que os pés parecessem tocar o chão. O vestido branco continuava a esvoaçar, mesmo sem vento aparente, movendo-se como se estivesse submerso em água. O som das ondas parecia diminuir, abafado por um silêncio crescente e antinatural que vinha dela, que a precedia. Eu não conseguia me mover. Meus pés pareciam pregados no chão do calçadão, como se estivessem afundados em concreto fresco. O frio da noite se intensificou subitamente. Mas não era o frio do inverno. Era um frio que vinha de dentro, que congelava os ossos, que parecia sugar o calor do meu corpo e do ar ao redor. Lembrei das histórias. A Dama de Branco de Copacabana. Eu tinha ouvido falar, claro. Quem nunca ouviu? É uma lenda antiga, contada em sussurros, passada de boca em boca. Histórias de uma mulher que aparece na praia à noite, vestida de branco, procurando algo ou alguém. Sempre achei que fosse bobagem, lenda urbana para assustar turista, para dar um toque de mistério a um lugar tão mundano quanto uma praia famosa. Na minha profissão, a gente vê a morte de perto, a decomposição, o fim físico e inegável. Não tem espaço para fantasias românticas de espíritos errantes, para contos de fadas sombrios. A morte é real, é o fim. Mas aquilo na minha frente não era fantasia, era real. E estava vindo na minha direção, com uma determinação silenciosa e aterrorizante. O medo me paralisou. Não era o medo de um assalto, de uma briga, de ser roubado na rua. Era um medo ancestral, o medo do desconhecido, do que está além da vida, do que não deveria estar aqui, do que desafia as leis naturais que eu conhecia tão bem. O cheiro de maresia forte e salgado deu lugar a um odor estranho, sutil no início, mas que se tornou rapidamente inconfundível. Era como terra molhada misturada com algo que eu conhecia bem demais. O cheiro de morte. Não a morte fresca, de um corpo recém-falecido, mas a morte antiga, a terra de um túmulo recém-aberto, o odor acre e terroso da decomposição lenta sob a terra. Meus sentidos estavam aguçados ao extremo pelo pânico. Eu podia ouvir o som do meu coração martelando nas costelas. Um ritmo frenético e descompassado, o sangue pulsando nas minhas têmporas, o som da minha própria respiração curta e rápida. Ela se aproximava, o deslizar suave e implacável, diminuindo a distância a cada segundo. Eu podia ver os detalhes agora com mais clareza, detalhes que me gelavam o sangue. A pele translúcida, pálida como cera, as veias finas e azuladas quase visíveis sob a superfície. Os olhos vazios de vida, mas cheios de uma dor que parecia ter 1000 anos, uma agonia silenciosa e eterna. A boca
uma linha reta e fina, sem cor, sem movimento. Não havia som vindo dela, nenhum passo na areia macia, nenhum ruído do tecido do vestido roçando em nada. Apenas o silêncio e aquele deslizar constante, como se estivesse se movendo em um plano diferente da realidade. Minha mente gritava para eu correr, para fugir, para voltar para o hotel e me trancar no quarto, me esconder debaixo da cama. Mas meu corpo não respondia aos comandos. Eu estava hipnotizado por aquela visão aterradora, preso no lugar pelo medo e pela estranha beleza fantasmagórica da figura. Ela chegou mais perto, a poucos metros de distância, ainda na areia, bem abaixo do calçadão onde eu estava. Mas agora a uma distância que me permitia ver cada detalhe macabro. Pela primeira vez, ela levantou a cabeça e pareceu focar os olhos em mim. Não havia ódio neles, nem raiva, nem maldade aparente. Apenas uma busca, uma procura incessante por algo ou alguém que ela havia perdido. E por um instante, que pareceu durar uma eternidade, tive a terrível sensação de que ela pensou que eu era quem ela procurava, que eu tinha alguma ligação com a sua dor, com o seu fim trágico. Um arrepio violento percorreu meu corpo inteiro, da ponta dos pés aos últimos fios de cabelo na nuca. Senti meus joelhos fraquejarem, a força me abandonando. O frio se tornou insuportável, um frio que não vinha do ar, mas que parecia emanar dela. Uma temperatura abaixo de zero que penetrava minhas roupas. Eu podia sentir a temperatura cair drasticamente ao redor dela, como se estivesse em um bolsão de ar glacial. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar, como se toda a umidade e o oxigênio tivessem sido sugados para dentro daquela figura branca e etérea. Ela estendeu uma mão pálida e translúcida na minha direção. Não era um gesto de ameaça, não parecia querer me machucar. Parecia mais um convite, uma súplica silenciosa, um pedido de ajuda. Eu não sabia, e a incerteza só aumentava o meu pavor. Mas a visão daquela mão translúcida, quase brilhando com uma luz interna, sob a luz da lua, estendida na minha direção, me fez quebrar o transe. O instinto de sobrevivência, adormecido pelo choque, finalmente superou o medo paralisante. Dei um passo para trás, tropeçando no meio-fio do calçadão. O som do meu pé arrastando no cimento quebrou o silêncio assustador que nos envolvia. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado, quebrando o feitiço. A expressão no rosto dela mudou sutilmente. A tristeza deu lugar a algo mais ativo. Não era raiva, mas uma espécie de urgência, desespero, uma necessidade premente. Ela deu um passo rápido na areia e pela primeira vez ouvi um som vindo dela. Não uma voz, não uma palavra. Um sussurro, um som baixo, sibilante, como o vento passando por uma fresta muito estreita, ou como o som da areia sendo arrastada por uma brisa fantasmagórica. Eu me virei e comecei a correr. Corri como nunca corri na minha vida, com a adrenalina explodindo nas minhas veias. O calçadão parecia interminável, as luzes dos postes se misturando em borrões. Meus pulmões ardiam a cada respiração forçada, minhas pernas doíam com o esforço. Mas o medo era um motor implacável, me impulsionando para frente. Eu não olhei para trás, não podia. Tinha a terrível certeza de que, se olhasse, ela estaria ali, flutuando silenciosamente atrás de mim, me seguindo com aquela determinação fantasmagórica. Corri pela Avenida Atlântica, passando pelos quiosques fechados, pelas entradas escuras dos prédios residenciais e hotéis. O barulho da minha corrida, dos meus sapatos batendo no cimento, da minha respiração ofegante e ruidosa, parecia ensurdecedor naquele silêncio da madrugada, quebrado apenas pelo som distante das ondas e, na minha mente, pelo sussurro que eu tinha ouvido. Senti o vento frio no rosto suado, a umidade do ar pesado de maresia.
Mas por baixo de tudo, ainda sentia aquele frio sobrenatural, aquele cheiro de terra de cemitério, de morte antiga, que parecia ter se agarrado a mim. Cheguei à esquina da minha rua, virando bruscamente. O hotel estava a poucos metros, um farol de segurança aparente. Parei, encostado numa parede fria, tentando recuperar o fôlego que me faltava. Meu coração ainda batia descontrolado, um martelo furioso no peito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar meu próprio peso apoiado na parede áspera. Foi então que ouvi de novo o sussurro. Não veio da orla, distante agora, mas de algum lugar perto. Um som baixo, sibilante, que parecia vir do ar, de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo, cercando-me. E junto com o sussurro veio o cheiro de novo, mais forte agora, mais intenso, mais perturbador. O cheiro de terra molhada, de flores murchas, de caixão. O odor inconfundível da morte que eu conhecia tão bem no meu trabalho, mas que ali, no meio da rua, era completamente deslocado e aterrorizante. Olhei ao redor, desesperado, os olhos procurando na escuridão. A rua estava vazia, as janelas dos prédios escuras e silenciosas. De onde vinha aquilo? O sussurro pareceu se intensificar, pairando ao meu redor, como se algo invisível estivesse se movendo em círculos à minha volta. Senti como se algo invisível estivesse se fechando sobre mim, a pressão aumentando. A sensação de frio voltou, mais intensa do que antes, penetrando minhas roupas e minha pele. Meus dentes começaram a bater incontrolavelmente, um som que se juntou ao barulho do meu coração e da minha respiração. Então, vi, não a figura inteira, não a dama de branco completa, mas uma sombra. Uma mancha mais escura que a própria escuridão da noite, movendo-se rapidamente pelo canto do meu olho, no reflexo de uma vitrine de loja apagada. Era rápida, silenciosa, um borrão escuro que se deslocou numa velocidade impossível. Desapareceu tão rápido quanto surgiu, como se tivesse sido absorvida pela noite. O pânico tomou conta de mim de novo, um pânico puro e irracional. Não era só na praia. Ela, ou aquilo, tinha me seguido. Estava ali nas ruas da cidade, me cercando, me caçando. O sussurro ficou mais alto, parecendo vir de trás de mim agora, bem perto do meu ouvido. Senti um arrepio violento percorrer minha espinha e a certeza absoluta, inabalável, de que não estava sozinho, de que algo sobrenatural estava ali comigo. O instinto me mandou correr de novo, fugir cegamente. Mas para onde? Não havia para onde ir. O hotel estava ali, a poucos passos, mas parecia longe, inalcançável, um refúgio que talvez não fosse seguro. Senti uma mão fria, mais fria do que qualquer gelo que eu já tivesse tocado. Tocar meu ombro. Não era uma mão física sólida, mas uma sensação gélida, pesada, que atravessou meu casaco e minha pele, atingindo meus ossos, congelando-me por dentro. Um grito ficou preso na minha garganta, um som mudo de puro terror. Virei-me bruscamente, com a pouca força que me restava, pronto para enfrentar o que quer que fosse, para lutar contra o inexplicável. Mas não havia nada. Apenas o ar frio da madrugada, o cheiro de maresia distante e o silêncio. O sussurro parou abruptamente. O cheiro de morte diminuiu, recuando lentamente, como uma névoa macabra se dissipando. A sensação de frio intenso recuou, deixando para trás apenas o frio normal da noite de inverno. Fiquei ali, parado, encostado na parede, tremendo incontrolavelmente, olhando para o nada, para a rua vazia, para as sombras imóveis. Meu coração ainda disparado, a respiração irregular e superficial. Levei a mão ao ombro, onde senti o toque gélido. A pele estava fria, arrepiada, e a sensação parecia ter deixado uma marca invisível, um eco do frio sobrenatural. Não sei quanto tempo fiquei ali, petrificado pelo medo e pelo choque. Minutos, horas,
Pareceu uma eternidade suspensa no tempo. O medo não diminuiu, apenas mudou de forma. De pânico agudo e incontrolável, virou um terror latente, uma certeza sombria e perturbadora de que eu tinha cruzado um limite, visto algo que não deveria haver, tocado em algo que não deveria ser tocado. Finalmente, consegui me mover. Caminhei, ou melhor, cambaleei, com as pernas bambas e o corpo dolorido, até a porta do hotel. Entrei no lobby, vazio e silencioso, iluminado apenas por uma luz fraca. O porteiro noturno dormia numa poltrona, a cabeça tombada. Não o acordei, não saberia o que dizer. Como explicar o que tinha acontecido? Com licença, acabei de ser seguido pela dama de branco. Ele me internaria num hospício, achando que eu tinha enlouquecido. Subi para o meu quarto no elevador lento, sentindo cada segundo como uma tortura. Chegando lá, tranquei a porta com todas as chaves e trincos que encontrei, sentindo uma necessidade desesperada de criar barreiras físicas contra o que era claramente não físico. Fui para a janela e olhei para a rua lá embaixo, vazia. Olhei para a orla, distante, com as luzes da cidade se estendendo até o horizonte, vazia. Mas a sensação de que algo estava ali, perto, me observando, esperando, não desapareceu. Aquele frio sutil, aquele cheiro fraco de terra, pareciam ter se instalado no quarto comigo. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cama, encostado na cabeceira, olhando para a porta, para a janela, ouvindo cada rangido do prédio antigo, cada barulho distante da rua, cada sussurro do vento lá fora. Cada sombra parecia se mover nos cantos do quarto. Cada som parecia aquele sussurro sibilante que eu tinha ouvido. O cheiro de terra úmida parecia impregnado no ar, por mais que eu tentasse ignorá-lo. No dia seguinte, assim que amanheceu e o sol trouxe de volta a sensação de normalidade, fiz minhas malas às pressas e voltei para São Paulo. Não contei para minha irmã o que aconteceu, não queria assustá-la, ainda mais no estado de saúde dela. Não contei para ninguém por muito tempo. Como coveiro, lido com a morte todos os dias. Vejo o fim da vida, o corpo que se torna inerte, mas sempre do lado de cá, do lado dos vivos que cuidam dos mortos. Nunca tinha experimentado o outro lado, a manifestação do que resta quando a vida se vai, do que fica preso entre os mundos. Aquela experiência em Copacabana mudou isso para sempre. Voltei para o cemitério, para a rotina familiar das covas e dos enterros. Mas algo mudou dentro de mim, algo que não voltou ao normal. O silêncio dos túmulos não me parece mais tão silencioso. Às vezes, na solidão da madrugada, juro que ouço sussurros distantes. O cheiro da terra recém-mexida, que antes era apenas parte do trabalho, agora me lembra aquele cheiro na rua escura de Copacabana. A solidão da madrugada no cemitério, que antes me era confortável, um refúgio tranquilo, agora me causa um arrepio que não tem a ver com o frio físico, mas com a sensação de que algo pode estar observando do outro lado do muro ou de dentro da terra. A lenda da Dama de Branco. Eu não acredito em lendas. Acreditava. Agora eu sei que existem coisas que a ciência não explica, que a lógica humana não alcança, que a razão não pode compreender. Coisas que habitam os lugares onde a dor e a tragédia deixaram marcas profundas, onde a vida foi interrompida de forma violenta ou cruel. Copacabana, com toda a sua beleza, seu agito, sua fama mundial, guarda segredos sombrios na sua areia, nas suas águas, nas suas ruas. Eu nunca mais voltei a Copacabana à noite e duvido que volte um dia. Evito praias desertas na madrugada e sempre que vejo uma figura solitária e pálida à distância, meu coração dispara e aquele frio volta. Aquele cheiro de terra úmida parece pairar no ar. A experiência me ensinou uma lição cruel e inesquecível. Há mortos que não descansam, que estão presos entre os mundos, buscando algo que perderam,
revivendo uma dor eterna, e às vezes eles encontram você, cruzam o seu caminho e te arrastam por um instante para o lado de lá. Histórias como essa me fazem tremer só de lembrar e me fazem questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida, a morte e o que vem depois.